que, salvo engano, lá já chega a 90% já ou 95% de apropriação. Mas veja, então, a mim me parece que aqui há problemas estruturais sérios. Em alguns países que fazem a distinção entre o funcionário e o empregado, também no âmbito do serviço público, em geral, proíbe-se a greve para o funcionário público. Eu me lembro, por exemplo, dos Correios alemães, em que havia essa dupla categoria. Havia os funcionários públicos, chamado Beamta, e havia os Angestellte, que eram os empregados. Os funcionários públicos estavam proibidos de fazer greve. Estou dizendo, em termos de modelo institucional. Por quê? Porque, a rigor, o salário deles é fixado por lei. Eles também têm desvantagens, mas eles têm vantagens. Por exemplo, vantagem de não perder o emprego quando há uma crise, quando há cortes. E nós estamos exatamente nesse quadro. Veja, eu ouvi de uma importante autoridade nos últimos dias que, nesse momento, 3 categorias, mas há mais, 3 categorias importantes, a AGU, os auditores fiscais e os delegados da Polícia Federal estão agindo numa certa combinação. Não aceitam mais exercer funções. E os chefes ficam com dificuldades de dispensá-los e não ter como recompor os quadros. Isso está se repetindo. Essa é uma crise mais profunda. A que ponto chegamos? Há alguma coisa no cenário muito errada. Exatamente. E é esse ponto. E não é a questão meramente salarial, porque se nós fizermos até em termos comparativos, vamos saber que, a rigor, embora certamente seja muito justo que o advogado da União queira ganhar igual ao juiz. Não vou fazer até que está sendo discutido, mas porque nós outros queremos ganhar igual aos membros do Ministério Público. Agora, numa inversão. Isso. Então, o paradigma do Ministério Público é o ideal para todos, que é o céu. Mas, todos, né, querem ter. Os senadores também querem se equiparar a eles. Inclusive quando os aditivos, faculdades e tudo mais. Mas veja, este é um problema. Aquela PEC que foi votada fazia uma equiparação dos juízes, quer dizer, todos tinham direito de ser juiz, até guarda florestal, num dado momento. Quer dizer, é isso que nós estamos vendo. Agora, de que crise nós estamos falando? Quando os chefes, os diretores, os gerentes, os managers dessas instituições não conseguem explicar isto. Nós estamos vivendo uma profunda crise de autoridade. Porque, claro, todos querem ganhar mais, mas não é porque simplesmente o vencimento está defasado. É porque olham para algum paradigma. Tanto é que os nossos servidores, num dado momento, o presidente sabe bem disso, queriam que a equiparação se desse com a Câmara e o Senado. Nesse caso, nem era o Ministério Público. Veja, então nós estamos vivendo uma crise que é muito profunda e que eu não acredito que possa ser atendido com qualquer tipo de negociação, ainda que tenhamos os hábitos do TST gerindo essa controvérsia. Porque, de fato, vamos trazer o trem pagador? É disso que se cuida. Nós estamos vivendo uma profunda crise de autoridade, porque no momento em que se anuncia um decréscimo de 2% no PIB, em que a receita decai, nós temos a ampliação das reivindicações. Algo de estranho está posto. E aí a gente diz, poxa, e é normal que o servidor tenha direito a ficar 3 meses em casa? Porque, claro, nesse âmbito de negociação e de pensamento institucional, nós podemos pensar também que a greve poderia ser um protesto bem-humorado, como acontece em outros países. Há um dia de paralisação. Mas não, nós chegamos a 30 dias nas escolas públicas. E quem sofre com isso? São os filhos das pessoas que vão para as escolas públicas. Eu me lembro sempre do professor Walter Costa Porto, esse gigante, culto, clássico,
ele sempre nos advertia na Universidade de Brasília, citando um exemplo de uma universidade da Bolívia. Ele dizia sempre para nós, quando se discutia sempre greve, se os professores iam entrar em greve ou não, e todo ano isso se repete nas universidades públicas. E depois vem aquelas reposições que nós sabemos que são algo enjambrado. Ele dizia, tomem muito cuidado, especialmente em relação a instituições de ensino, né? As pessoas, em geral, vão sentir a falta no futuro. Mas ele dizia, tomem muito cuidado, porque uma universidade tal, e citava a universidade na Bolívia, entrou em greve e nunca mais voltou. E as pessoas não deram conta disso. Então, isso acontece, não é? Nós não nos preocupamos, não nos afeta. A greve de ônibus não nos afeta, mas está proibida na lei. Não, ela tem que ter limites, e a Justiça do Trabalho fixa limites, mas a do INSS não tem limites. Há propostas, por exemplo, no sentido de que se a paralisação ultrapassar um determinado período razoável, se imponha o corte de salários, mas que se abra um prazo razoável em que se possa fazer a utilização dos mecanismos de pesos e contrapesos. Bom, e o meu voto, no meu voto eu não pretendo tratar da teoria do tudo, quer dizer, por que há problemas na hierarquia, na Polícia Federal, ou por que o Congresso, todo mundo sendo a favor de acabar com coligações e eleições proporcionais também não aprovou, quer dizer, tem coisas funcionando mal em toda parte, entendeu? Pode-se então, até chegar com o grupo, foi uma opção ruim do Constituinte original. É preciso pensar isso como em tudo na vida. Agora, mas eu sou capaz de fazer um comício contra qualquer coisa que está acontecendo no Brasil. Só que não é o meu papel. O meu papel é pensar soluções institucionais para um problema concreto. Não está havendo mecanismo adequado de composição entre o poder público e os servidores. E as greves estão se multiplicando. De novo, é possível ter soluções autoritárias e unilaterais ou é possível pensar uma solução construtiva. É disso que eu estou cuidando. Eu fico imaginando Vossa Excelência aqui, o ministro Toffoli no TSE, com o poder de que dispõe, poder institucional e a credibilidade, negociando com os servidores. Talvez mandando-os para casa, dizendo, agora só venha um dia na semana, porque assim o seu salário estará compensado. Porque Vossa Excelência não vai poder aumentar salário. Não. E na minha fórmula não seria o presidente da instituição que teria o ônus de arbitrar. Exatamente, nós precisamos tirar o presidente da instituição do ônus e das circunstâncias que Vossa Excelência passou tentando conduzir um processo complexo ao qual não deu causa e está buscando uma solução. Enfim, eu vou fazer a reflexão possível. Eu aceito de bom grado todas as contribuições, quer dizer, acho que isso tem que ser uma criação coletiva, mas se as greves do setor público estão se multiplicando sem um árbitro eficiente, é sinal que nós temos uma dificuldade e, portanto, vamos ver se conseguimos elaborá-lo.